Então, boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, Aqui Ellen. Tudo bem? tudo certinho. Nós vamos ter essa conversa para a gente poder entrar um pouco mais sobre a gestão de recursos humanos no agro. Nós estamos fazendo essa conversa para a disciplina de planejamento de gestão agroindustrial. E eu queria aproveitar já de início e pedir para te apresentar e falar um pouco mais sobre a tua trajetória, porque a gente conheça quem é a Raquel antes e agora na 300 também. Muito bem. Então, Ellen, obrigada pelo convite, né? Me sinto muito lisonjeada de poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, né, com os estudantes da FURG. É prazer, então, né, atuo aqui hoje como analista de TI&D, né, dentro da estrutura de RH, fazendo o RH na 300, né, a gente diz. Já estou há 3 anos, né, dentro dessa função. E contando um pouco da minha trajetória, então, Ellen, eu sou natural de Porto Alegre, né? Sou criada aí, né, na capital. Vim parar no interior, né? Muito por conta das conexões que eu fui fazendo aí ao longo da minha caminhada. Hoje já me sinto assim quase que apaixonada pelo agronegócio, então é isso que me motiva a continuar por aqui. Sou formada em administração já desde 2019. Escolhi administração na época muito por conta de gostar das relações humanas, de entender né, que hoje as pessoas são o recurso mais valioso que nós temos, então sempre fui muito curiosa sobre o comportamento humano e entendi que dentro das organizações também existe esse papel e dentro de RH uma das funcionalidades que tem essa área, né, é estudar o comportamento humano, otimizar, né, o recurso que nós temos, mas foi através desse despertar, desse interesse aí que eu escolhi, né, atuar diretamente dentro da área de RH. Então, iniciei minha trajetória atuando dentro de uma metalúrgica, né, através de um programa de estágio. Participei de um processo aí árduo, conquistei a vaga na época, então foi um marco ali também na minha carreira. Iniciei dentro de um departamento que cuida, né, as pessoas às vezes têm um pouco de confusão o que o departamento pessoal faz, o que a RH faz, mas eu iniciei dentro do departamento pessoal, basicamente aquele setor que cuida das questões mais burocráticas de um RH, né, folha de pagamento, férias, né, e iniciei minha trajetória ali. Foi uma grande experiência, né? Ali pude conduzir um projeto desafio, né? Em que me colocava aí a estudar um pouco mais uma melhoria dentro da área em que eu estava estagiando. Em seguida, recebi uma oportunidade de tocar um desafio em uma cooperativa que ficava em Cruz Alta na época. Atuei ali por 2 anos e meio como auxiliar de RH e ali tive uma experiência em todos os subsistemas do RH, né? Foi realmente um impacto grande assim quando eu descobri a atuação, né, de um RH dentro da corporação e toda a importância que ele tem, né, para dentro de um negócio. Fiquei também nessa experiência ali, conseguindo absorver todos os conhecimentos, né, que estavam ao meu alcance, e em seguida também fui para uma cooperativa vizinha, e ali eu digo, né, que também tive uma passagem muito grande pelo agronegócio. Então, dentro dessas duas experiências, assim, eu conheci o mundo do agro, né, entendi a relevância do segmento hoje para o nosso contexto econômico, e isso foi me atraindo realmente pela simplicidade que o agronegócio traz, né, e pela relevância que ele carrega, né. Foi construindo uma carreira, então, pautada muito em buscar soluções, né, que façam conectar a área de RH com a estratégia do negócio, e aí, bom, assumi o desafio em 2021 aqui na 300 com esse objetivo de continuar fazendo, então, esse trabalho aí que eu já estava desempenhando, né, na empresa anterior, que de fato é tentar linkar a estratégia de atração com o momento em que a 300 está de plena expansão, né? Então, vim aí assumindo o desafio de tocar o programa de formação, que é o programa de estágio hoje,
e marca empregadora, né, buscar conectar hoje com realmente os nossos futuros talentos, né, então foi um pouquinho assim da minha trajetória que me trouxe até aqui, um foco também em programa de formação, mas também migrando para uma área mais focada em treinamento e desenvolvimento, então assumindo um desafio diferente do que eu construí a minha carreira, que foi muito pautada no recrutamento e seleção, que é um subsistema dentro do RH, e hoje migrando para uma área de treinamento e desenvolvimento, que me desafia um pouco mais aí também a entender que além do recrutamento, a gente tem essa etapa de desenvolvimento, né? Depois de recrutar, atrair, né? A gente vem essa etapa interna aí que é de fato reter, né? E desenvolver as pessoas que estão dentro da organização. Então, hoje o desafio que eu estou é esse, né? Resumindo um pouco, assim, claro que né, se a gente for contar todos os detalhes aí, né, tem muitas experiências, mas resumidamente foi assim que a minha trajetória chegou até aqui. Pelo que tu nos trouxe, parece que foi de uma forma muito natural que as coisas foram acontecendo e te levando a trabalhar nessa parte do agro. E eu queria até entender como é que foi o processo de decisão para ti. Realmente, eu gosto de trabalhar aqui com o agro, porque além dessa parte da gestão de recursos humanos, a gente vê que realmente o agro é responsável por cerca de 25% do nosso PIB, e as pessoas envolvidas nesse processo realmente têm um valor muito, muito grande para que a gente possa ter essa representatividade também, e até entender como foi para ti realmente ter essa noção de que tu te encontrou nessa área. Ok. Então, eu acho que realmente foi muito natural e orgânico, né, as conexões e experiências que eu fui tendo ao longo da carreira. Eu acho que, de fato, assim, quando a gente escolhe uma carreira, o que nos motiva a continuar é a gente se conectar com o que a gente está fazendo e com o segmento que a gente está atuando, né? Então, o agronegócio, eu acho que veio a casar, assim, com realmente os valores, né, que eu já tinha. Então, isso foi fazendo entender um propósito maior, né? Então, trabalhar no agronegócio, eu digo que ele faz muito sentido, né? E quando faz sentido, a gente tem realmente aquela motivação de continuar no desafio, né? Então, o agro, a gente, né, é clichê a gente falar, mas ele move o mundo, né? Ele move o alimento, ele move a energia, né? Ele realmente é responsável hoje, né, por um grande número aí de realmente significativo, né, dentro da economia do Brasil, né? E faz com que a gente entenda hoje que o propósito maior de atuar dentro do agronegócio também é alimentar vidas, buscar energias renováveis e fomentar esse agronegócio sustentável, né? E a 300, ela realmente, quando trouxe assim esse desafio assim para mim, foi algo que eu entendi que fazia total conexão com aquele momento meu de carreira, né? Então, quando eu decidi atuar, né, voltando um pouco na pergunta, eu decidi atuar na área de RH, logicamente eu não estava segmentando para apenas no agronegócio, né? Eu estava escolhendo a área de RH. Então, a área de RH, para mim, independente do segmento que a gente atua, lida totalmente, exclusivamente em pensar em pessoas. É a área que cuida de gente, a gente fala. Então, um grau de responsabilidade muito grande atuar na área de RH. Lidamos com vidas o tempo inteiro, né? Lidamos com expectativas, motivações, carreiras, famílias, né? Que dependem daquela carreira. Então, frustrações, né? E isso faz com que, de fato, a gente não pare nunca de estudar, porque o ser humano, eu digo que é a máquina mais difícil de a gente entender e decifrar, né? A gente precisa, de fato, assim, o ser humano trazer cada vez mais, assim, e isso é algo que não só eu digo, né? Mas estudos e tudo comprovam que o ser humano, de fato, cada um tem suas diferenças, cada um tem sua diversidade de opiniões, então
eu acho que o RH ele tem um papel crucial de fazer com que todas essas diferenças caminhem junto no único objetivo da organização, né? Fazer linkar essa área aí com a estratégia maior do negócio, né? Então, trabalhar com RH para mim é isso, é fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais e melhor, né? E todas cresçam, tanto a organização cresça quanto a pessoa cresça também, né? O trabalho ele dignifica, então o trabalho ele tem um sentido muito grande para o ser humano, e é a área que cuida de gente, eu digo que ela tem o coração da empresa, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande nas mãos que, de fato, é cuidar do patrimônio mais valioso que existe dentro de uma empresa, né? Que são as pessoas. Então, essa área me encantou, juntamente com a administração lá atrás, era uma decisão minha seguir numa área que focasse em pessoas, né? Então, eu via muito sentido, até, né, compartilhando um pouquinho, assim, fiquei com o pé entre a psicologia, outra área social, e entendi que a administração eu conseguia ter esses dois mundos, né? Olhar para o negócio, olhar para as organizações e também conseguir priorizar, né, pessoas dentro da minha carreira, que era um dos meus objetivos. Então, até linkando com o que tu disse, o objetivo dessa cadeira é justamente que a gente tenha um olhar voltado para essa parte de gente e gestão. Porque na engenharia a gente sempre tem disciplinas muito exatas. Então, uma disciplina de gestão de pessoas realmente faz a gente ter um outro olhar e realmente fugir um pouco daquilo de tudo muito exato, tudo muito correto, tudo muito que a gente possa ver as nuances que tem através do recurso dos recursos humanos. Então, eu queria já aproveitar e falar contigo que tu trabalhou em algumas empresas que estão inseridas no agro, mas que têm alguns segmentos diferentes. Eu queria saber como essas experiências diversificadas te influenciaram e contribuíram para que tu seja a profissional que tu é hoje. Muito bem. Ellen, foi assim, novamente trazendo essas experiências, foram surgindo de forma natural, né? Nada proposital, mas o agronegócio foi a que mais prevaleceu dentre as experiências de segmentos que eu já atuei. Mas até puxando assim lá, né, mais atrás, eu tive uma experiência no varejo também, então consegui enxergar cenários diferentes, né? Todos eles com total relevância também, né, econômica para dentro do nosso país. Mas esses segmentos, cada um deles agregou foi a visão, né, a visão geral assim que a gente carrega. Então, hoje na experiência que eu tenho, essas visões que eu tive de outro segmento, eu consegui hoje de alguma forma criar uma bagagem, né, do que de experiências que eu já vivi e que fazem com que, na verdade, eu entenda que o negócio, as organizações, quase todas funcionam na mesma lógica, né? Não existe assim uma diferenciação. Se a gente for olhar para a administração pura, né, de uma organização, existem focos diferentes, negócios e diferentes, né, e estratégias diferentes de permanecer crescendo. Então, cada uma atuando dentro do seu segmento tem os reais problemas que todas, né, enfrentam, e aí é muito bacana que eu trabalhei em diferentes segmentos e eu consegui enxergar que a dor de um também é a dor do outro, né? E que não existem segmentos perfeitos e todos eles têm seus desafios, têm suas, né, essas nuances, mas cada segmento vai te agregando, né, essa visão, e eu acho que a casca, eu digo assim, né, que vai criando de acordo com as experiências que tu vai passando, de entender assim, não, esse problema não acontece só nesse segmento, existe, né, um problema crônico, talvez, em todos os segmentos, né? Então, isso vai te dando experiências e bagagem. Eu acho que é isso que agregou. Se eu pudesse resumir, assim, de fato, as experiências que contribuíram para o que eu sou hoje, porque fizeram enxergar visões diferentes que hoje eu consigo fazer links com o que eu já vivenciei nesses outros segmentos, né? Sim.
É interessante isso, porque quando a gente está muito perto do problema, a gente sempre imagina que é só ali onde ele existe. Quando a gente consegue se afastar um pouco, a gente vê que não é tão incomum assim. Aí eu queria já aproveitar e pedir para te falar um pouco mais sobre a 300 e também falar um pouco sobre como é que é o processo de seleção hoje. Muito bem. Bom, falar da 300 para mim é sempre muito fácil, né? Porque de fato eu acredito muito assim no propósito da empresa e o momento que ela está atualmente também é algo muito bacana de compartilhar, né? Então, a 300 ela é uma empresa que nasceu aqui em Santa Bárbara do Sul, aqui porque eu estou em Juí, então pertinho, né? Dá uns 30, 40 minutos daqui. É uma empresa familiar, né? Ela nasceu através de uma sementeira na época, foi expandindo a sua área de atuação regionalmente, foi crescendo, né? Sempre com uma visão muito clara assim de ser uma empresa sustentável, né? Uma empresa com raízes muito fortes. E aí, em 2021, né, ela abriu capital na Bolsa, fez aí um plano de expansão nesse momento acelerar um pouco mais a ida para o Mato Grosso, tá? Então, hoje a gente fala aí de uma empresa que está em plano de expansão tanto aqui para o Rio Grande do Sul quanto para o Mato Grosso. É uma empresa que atua, então, no segmento de grãos, insumos e indústria, né? Esses três segmentos giram, a gente diz, do ecossistema 300. Na parte de grãos, desde a comercialização, venda, né, e exportação desses grãos através do farelo de soja. Na parte de insumos, na venda de insumos no campo, então, acho que foi aonde a 300 iniciou as atividades, né? Então, toda a parte de consultoria técnica para o produtor rural. Hoje a gente conta com mais de 60 agrônomos a campo, atendendo produtores em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, fazendo com que esse produtor produza melhor e mais sustentável também. Então, hoje, através dessa assistência técnica, a gente vende o insumo também para esse produtor e a gente compra o grão desse produtor. Então, uma hora o produtor é nosso cliente, uma hora ele é nosso vendedor. Então, assim, a gente faz, de fato, assim, permeia entre todo o ecossistema do agronegócio. E um dos propósitos da 300 é realmente gerar soluções para o agricultor, né? O produtor sempre no centro do nosso negócio, pensando em qualquer solução que a 300 venha a oferecer hoje de novidade, é sempre pensando em facilitar a vida do produtor rural. Então, ela recebe esse grão, uma parte dele é exportada através do farelo, através, né, dos demais subprodutos, e outra parte vira biodiesel, né, que fica aqui então dentro do mercado interno. Então, as indústrias de biodiesel hoje da 300 ficam localizadas em Juí e em Cruz Alta, né, a Cruz Alta iniciando aí, na verdade, um projeto de expansão também, a indústria de Cruz Alta, e em Vera, no Mato Grosso, né, que é uma indústria mais nova que nós temos lá. E aí, não contente só com esse tamanho que a 300 está, que eu digo que já está gigantesca, a gente está num projeto também de expansão para Porto Alegre do Norte, que fica lá no Vale do Araguaia. É mais um plano também audacioso aí da 300, uma região bem desafiadora logisticamente, e a gente está entrando para a indústria de etanol. Então, fazendo aí a produção de etanol pela primeira vez, então a 300 vai entrar nesse mercado de etanol. E aí o desafio é grande para a parte de atração também, né? E aí entra um pouco dos desafios que eu faço parte, que é desde a questão da marca empregadora, de mostrar a 300, né? A gente sabe o quanto a 300 é reconhecida aqui no interior do estado, no Rio Grande do Sul, e a gente sente a dificuldade de ainda levar o nome da 300, né? A gente diz do campo ao asfalto, então mostrar a 300 para os grandes centros também, né? E apesar de a gente já estar com uma visibilidade muito grande, estando com capital aberto aí, acaba querendo ou não tendo uma visibilidade de investidores e outras empresas, a gente entende que ainda tem mercado para a gente explorar, vamos dizer assim, né, com a marca da 300. Então, a gente tem bastante desafios quanto a isso, né? E um dos desafios de atração é esse, né? As pessoas continuam sendo, né? Então, num plano audacioso como esse, a 300 tem
plano até 2030, né, de expansão, e isso faz com que a gente também pense em estratégias de pessoas para suportar esse crescimento, né? E as estratégias de pessoas, daí entra programas de formação, né, que é um dos pilares que eu estou totalmente envolvida hoje, que é programa de estágio, programa Jovem Aprendiz, né? Os programas de entrada hoje dentro da 300 são portas de entrada, que a gente diz. O programa de estágio na 300 hoje abre turma 2 vezes ao ano. Uma inicia ali as inscrições por novembro, para início da turma em fevereiro, então estamos numa etapa agora de documentação e finalzinho de seleção, já para a turma que vai começar em fevereiro, e tem uma segunda turma que começa em agosto. Então, 2 entradas no ano, né, que são divulgadas através das nossas redes sociais. O Instagram de carreira, eu digo que é um grande diferencial que a 300 tem, é o @somos300. É um Instagram focado em divulgar oportunidade, em mostrar como é o jeito de trabalhar aqui na 300, né? Uma linguagem bem jovem aí para que as pessoas se identifiquem e queiram também entender um pouco mais como é o formato hoje que a 300 trabalha. Temos esse Instagram, temos o Instagram institucional, que a gente diz, né? O Instagram, então, mais focado aí para o público externo, comercial, e esse Instagram também divulga muito os projetos que a 300 tem recebido, né, as premiações e todas as frentes que a 300 tem entrado aí como metas e objetivos aí para o público externo. E tem o LinkedIn também, que é um outro canal que a gente divulga bastante as oportunidades. Então, falando um pouco do processo de seleção, inicia lá na divulgação, né? Aí a gente entra aí em processos diferentes para cada tipo de entrada. O programa de estágio, por exemplo, a gente conta com, após a parte de triagem dos currículos, esses candidatos são direcionados para uma etapa em grupo, né? A gente chama aí da etapa de dinâmica em grupo. É um painel com os gestores, onde eles conversam, batem um papo, entendem a área que se candidataram, né, alinham as expectativas. Depois disso, a gente vai para uma etapa de conversa individual, e aí onde cada candidato tem a oportunidade de contar um pouquinho da trajetória, a gente conhecer um pouco do fit cultural de cada candidato. E aí a gente vai para uma última etapa aí, que é a etapa da proposta, né? Proposta final. Todos os candidatos recebem feedback, a gente, né, tem um cuidado enorme quanto a isso também, que eu acho que é uma preocupação muito grande que eu vejo também dos candidatos e das áreas de RH de conseguirem atender à expectativa do candidato, né, em relação a esses retornos. E esse seria um pouco do escopo, assim, geral, resumido, né? Claro que cada vaga é trabalhada de um formato, né? A gente tem vagas voltadas para cargos de liderança, que daí já são aplicados alguns testes, né? Então, tem etapas diferentes por níveis e a gente vai entendendo aí o que de fato faz sentido para cada nível de oportunidade que a gente. Mas é isso. Hoje, então, a 300 conta com mais de 2.300 colaboradores, mais de 70 CNPJs, que a gente diz, porque unidades também a gente, né, já perde de vista, cada mês renova esse número de filiais. 3 indústrias, uma em construção. Temos aí também 2 centros de pesquisa, né? Um aqui no Rio Grande do Sul e um no Mato Grosso. Esse centro de pesquisa voltado a informações, em gerar informações agronômicas para o nosso corpo comercial, para que as nossas vendas seja sempre muito pautada aí na informação técnica, né, e de qualidade. E 2 laboratórios de sementes também, um aqui no Rio Grande do Sul e lá no Mato Grosso também. A 300 ainda produz sementes, também ainda permanece no mercado de sementes, né? Temos o nosso produto também marca própria de fertilizantes, que é a Trifértil. Então, de fato, assim, parece complexo, mas a gente gosta de dizer que a 300 é completa em soluções para agronegócio, tá? Então, para quem às vezes olha assim, né, e entender todos os produtos que a 300 atua, de cara, assim, parece ser um pouco difícil, mas para nós já faz total sentido, assim, quando a gente já está imerso aí dentro do ecossistema.
Acredito que a palavra ecossistema casa muito bem realmente com todo o funcionamento que está inserida a 300. É também muito legal, dei uma olhadinha já no Instagram algumas vezes, muito legal a forma dinâmica com que vocês tratam todo esse processo de chegada e até esse acolhimento que tem quando chega um novo membro. E principalmente porque a gente, quando está na faculdade, tem aquela impressão de ser normalmente as empresas do agro ser algo mais engessado, algo mais rígido. Então é bom ter esse olhar mais acolhedor, mais próximo, mas realmente acessível para o pessoal ver como é a rotina e como que é o funcionamento. E aproveitando já isso também, eu tive o privilégio de poder interagir contigo em alguns outros momentos, principalmente no movimento Empresa Júnior. E eu queria aproveitar e ver, como a Raquel, formadora de novos talentos, o que tu normalmente observa nas pessoas na etapa de recrutamento e de seleção e como tu vê que isso se reflete na etapa de desenvolvimento. Quais são as características que vocês normalmente buscam? Muito bem. Então, Ellen, nessa caminhada de recrutamento e seleção, né, a gente conhece tanta gente, a gente compartilha de tantas histórias. Eu digo que trabalhar no RH é uma caixinha assim de pérolas, né, que a gente escuta. Muito delas positivas, outras nem tanto, mas a gente acumula várias assim ao longo da nossa caminhada, né? Bom, dentro do recrutamento e seleção, a gente sempre define alguns critérios, né? Dependente da vaga, então, dependendo da vaga, a gente vai estabelecer uma linha de competências que esse candidato deve ter, assim, ou o mínimo que a gente quer atingir de competências para essa função, né? Independente do cargo, inclusive para as vagas de estágio, né? O que a gente geralmente observa, né? Um fit cultural inicial. Acho que esse é um pontapé assim inicial que a gente já monitora ele dentro da inscrição mesmo, que ele fica dentro do nosso site ali, né? Que é 300.gup.io, um site nosso que utilizamos hoje como um site de recrutamento. O fit cultural, a gente já aplica um teste no momento da inscrição, ele é um fit que a gente considera aí dentro do processo de seleção. Depois disso, quando vem para a etapa de entrevistas, para a etapa de dinâmica, as observações que nós conseguimos ter, né? Porque eu digo que avaliar um candidato é algo muito pesado, assim, né? Cada um tem sua trajetória, cada um tem sua experiência, os que estão, então, em busca de estágio às vezes brincam, né? Estão pedindo experiência para o estagiário, mas eu estou procurando essa primeira experiência, e não é isso que as empresas buscam. De fato, parece que é, mas assim, eu sou meio defensora de pensar um pouco fora desse senso comum, assim, né? De que os RHs buscam uma pessoa totalmente pronta para dentro das oportunidades. Acho que isso já caiu um pouco de vista, assim. Hoje, o que os RHs buscam, de fato, são as soft skills, as competências que não estão expressas em cursos, em treinamentos, em livros e artigos. De fato, essas competências, elas são desenvolvidas por vivência, e vivência não necessita ser uma vivência profissional, né? Tudo que coloca a gente em experiências, né, no dia a dia, faz com que a gente adquira competências, e essas competências elas podem ser provadas se a gente de fato traz essas vivências aí para dentro de uma entrevista, tá? Então, uma dica que eu dou, e já trazendo dicas, né, que recrutador adora dar dica, de fato, assim, tragam as vivências, não apenas aquelas formais, aquelas ditas no currículo, mas todas aquelas que te formaram. Quais são as vivências que formaram a pessoa que a gente é hoje, né? O que a gente já passou que trouxe a gente até aqui. E isso é algo que a gente é totalmente conversado durante uma entrevista e observado, né? Então, soft skills, né? As experiências vividas, o ajuste de expectativa, eu gosto muito desse ponto como um fator de observação, porque a gente diz assim, existe a pessoa
certa no lugar certo, né? E às vezes existe o contrário também, às vezes a pessoa acerta, mas ela não está no local certo. Então tem um pouco disso, né? A gente não adianta trazer realmente a pessoa demonstra interesse, ela tem as competências, mas ela tem uma expectativa diferente do que nós, como empresa, podemos proporcionar. A tendência da frustração existe, né, nesse caso. Então, a gente tenta evitar, né? Tenta evitar ao máximo. Eu acho que isso que os RHs acabam fazendo, ajustando as expectativas que esse candidato tem com o que a gente pode oferecer também de experiência. Então, uma das perguntas que eu sempre faço é qual que é a expectativa que esse candidato tem na oportunidade? O que ele espera, o que ele espera encontrar quando de fato for tá lá, né? E a gente sempre tem uma expectativa quando a gente se candidata a uma vaga, né, em qualquer empresa. A gente acaba, querendo ou não, criando alguma expectativa, e essa expectativa é algo que ou a gente supera ela, ou a gente, né, fica um pouco abaixo. Então, a gente sempre tenta equilibrar, né? Equilibrar essa expectativa com algo que é real e que a gente, de fato, vai conseguir oportunizar essa pessoa de viver durante essa experiência. Tá? Então, o alinhamento de expectativas, as experiências que viveu, essas soft skills, né, de que forma que trabalhou cada uma delas, a carreira que quer seguir depois desse estágio ou depois dessa primeira experiência, a pessoa ter uma visão, né, a médio prazo, não diria a longo prazo, porque, né, o mundo VUCA é difícil da gente estabelecer uma linha reta de carreira, mas a pessoa já ter alguns objetivos traçados, assim, já conseguir ter uma visão de 5 anos para frente, assim, o que ela de fato busca fazer, quais são as áreas que ela tem interesse, o que ela viveu que ela gostaria de vivenciar de novo, ou o que ela viveu que ela já viu que não gostaria de viver novamente. Autoconhecimento, a gente volta, né? O total autoconhecimento, que eu acho que tudo isso que eu trouxe, fit cultural, soft skills, experiências, ajuste de expectativa, volta na competência do autoconhecimento, da pessoa de fato buscar isso durante a graduação, que muitas vezes a gente deixa de lado, foca na disciplina, tudo bem, né? Os professores que não me escutam, é ótimo tirar nota boa, a gente tem que estabelecer aí também um equilíbrio, mas não dá para esquecer do que a gente de fato nos conhece, assim, de clareza dos nossos objetivos, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente é bom, do que a gente tem mais aptidão e habilidade. E isso é um diferencial. A gente já conhecer isso, eu diria que já é um pontapé muito grande, assim, para qualquer candidato, né? Buscar esse autoconhecimento faz total diferença lá num processo de seleção. Muito bom. A gente acaba, por ser um curso muito extenso, a gente tem algumas individualidades de outros cursos, porque a gente tem muito da área de engenharia e muito da área de gestão. Então, às vezes, até a gente no meio do caminho fica se questionando: será que eu estou mais para engenharia? Será que eu estou mais para gestão? Então, é legal essa questão do autoconhecimento, de entender para onde é que a gente quer ir. Queria aproveitar e falar contigo assim um pouco de entender um pouco mais sobre como a cultura da 3Tento se alinha com os objetivos que tu tem na carreira hoje. Muito bem, uma pergunta bem desafiadora, né? Porque falar da gente, falar dos outros, falar até o momento estava muito fácil, né? Quando a gente volta, a pergunta para nós assim é o que a gente sempre reflete um pouco mais. Mas como a cultura da 300 hoje conecta isso? Isso, como é que ela se conecta com teus objetivos como pessoa e como profissional também? Esses dias, num processo de seleção, eu achei uma candidata assim bem audaciosa, mas ela me voltou uma pergunta: o que fazia eu continuar trabalhando na 300? Foi uma pergunta que a gente não costuma escutar, né? Dentro das entrevistas, geralmente o recrutador que faz a pergunta, mas eu sempre gosto de abrir também para o entrevistado falar e colocar suas ideias, e ela surgiu com essa pergunta e eu achei genial, porque é algo que a gente, de fato, às vezes faz no automático, mas não sabe trazer isso em palavras. E foi algo que eu trouxe para ela, assim, que hoje o que conecta
comigo e conecta também em continuar atuando dentro de uma empresa como a 300, realmente são os desafios e os valores que ela permeia, né, no clima organizacional. Né? Eu digo assim, valores que estão expressos muitas vezes apenas só em paredes, em livretos, de nada adianta se a gente não sente isso no clima da empresa. Né? E eu vejo que a 300 faz isso muito bem, né? Por ser realmente uma empresa com essa raiz familiar, ela carrega esses valores e essa cultura muito forte. Então, o que faz continuar é realmente entender que hoje a 300 está num crescimento, ou seja, desafios e oportunidades existem, né? Não existe aquele estar no quentinho na 300, estar confortável, está sempre, né, realmente mexendo, buscando, entendendo o mercado, tem nada pronto, as coisas estão se modificando, estão crescendo, então isso faz com que a pessoa que gosta de desafios, que nem eu, se sinta motivada a continuar, né? Vencemos um desafio aqui, vem outro e na sequência, isso faz com que a gente engaje e queira continuar, né? Até realmente se sentir que está entregando algo de valor para o negócio. Eu acho que isso faz com que a gente permaneça, e isso se conecta total comigo. Fora os valores da empresa, né? E assim, é algo que a gente está muito internamente enraizado e se fala muito e se pratica muito internamente, né? A simplicidade, né? A 300 vir do agronegócio, ser o campo um dos nossos valores principais, isso carrega total isso nas relações, então nossas relações são simples, trabalhar na 300 é muito simples, né? Não tem formalidades, né? A gente conversa aqui com o CEO, cruzando pelos corredores. Então, esse é uma das culturas que a 300 passa e que eu me identifico, né? O fazer junto é um segundo valor para o negócio. Então, existe um desafio, por exemplo, o desafio do crescimento. Então, todos pensam como fazer isso, como suportar esse crescimento, como a gente vai fazer as coisas melhores. Então, o desafio na 300 é sempre pautado em simplicidade, fazer junto. O próximo valor também que eu compactuo muito é a superação. Então, respinga aí, realmente a empresa está superando números, está superando valores no mercado, está superando entregas para os investidores e a gente também está se superando junto, a gente tem oportunidade de superar junto. Então, isso faz total sentido quando a gente acompanha esse crescimento, a gente cresce também. Então, a 300 cresce, logo os profissionais aqui dentro acabam, querendo ou não, organicamente crescendo junto. E a cordialidade, ponto principal, e eu diria que talvez o mais relevante dos nossos valores também, que a gente carrega, é a cordialidade. Então, é desde o cliente, o atendimento ao cliente lá na ponta, com o atendimento ao nosso público interno, que são os colaboradores, todas as pessoas envolvidas no negócio, stakeholders, investidores, colaboradores, todos eles têm que sentir essa mesma cultura que a gente prega, né? Então, a simplicidade, o fazer junto, a superação, a cordialidade, ela está em todas as relações que a 300 compactua hoje. Então, é muito fácil se identificar com a 300, assim, não tem dificuldade nenhuma, assim, me conectar com o negócio, porque são valores muito fáceis, assim, de realmente tu interagir e se apropriar deles também, assim, para o teu jeito de ser, né, e para a tua carreira, para o teu profissional. Eu acredito que a mensagem que a 300 passa, ela é muito clara, porque quando a gente tem acesso ao conteúdo de você, seja na forma de palestra, como eu já tive a chance de assistir, ou até mesmo das redes sociais, passa muito essa parte, principalmente da cordialidade que tu nos trouxe, e essa parte da simplicidade também, de tu entender, de tu ver nas fotos também a interação que as pessoas têm dos liderados com seus líderes, é uma proximidade, é uma mensagem muito clara que vocês conseguem passar, isso é muito legal. E acaba também já cativando a gente desde o momento que a gente pensa numa empresa que a gente gostaria de trabalhar,
a 300 é com certeza uma que vem para a gente aqui na graduação. Então, queria já aproveitar e te perguntar também, quais conselhos tu daria para os graduandos do curso da engenharia agroindustrial ou do agro no geral, que tem interesse em trabalhar na 300? Muito bem. Fico feliz assim, de escutar um feedback que, de fato, as redes sociais passam um pouquinho do que é realmente o jeito e a linguagem que a 300 tem nas redes sociais, ela é muito conectada com o que a gente quer passar, e isso é algo que, no teu feedback, assim, é algo que para nós reforça que estamos fazendo certo, né? Então, bacana. Eu sei que o nosso Instagram da Somos 300 ali, a gente passa desde vagas até o chimarrão que a gente troca entre as áreas aqui. Às vezes é através de um stories do colega lá em Bagé, tomando um chimarrão, que a gente conhece um pouco da unidade, que a gente sabe como é que é a realidade deles, porque a gente está muito capilarizado. Então, existe aí um universo dentro da 300 diferente, né? E realidades e estruturas diferentes. As dicas que eu dou, então, para quem quer ingressar na 300, né? Uma delas é acompanhar o nosso site de atração, né? É o 300.gup.io. Esse site lá a gente atualiza quase que semanalmente todas as vagas que estão publicadas, são vagas que estão em aberto. Muitas delas por aumento de quadro, vocês vão ver um volume grande de vagas lá, realmente são vagas para atender esse momento de expansão que a 300 está passando. Outra porta de entrada, né, que eu não posso não citar aqui, é, de fato, o programa de estágio. Né? O programa de estágio a gente já vem trabalhando aí junto com as universidades numa divulgação, a gente geralmente contata aí meses antes, né, de startar a divulgação, já contata os alunos, já contata os professores, coordenadores de curso, mas os alunos que têm interesse em acompanhar a Somos 300 é um canal para ficar atualizado quando abrir as inscrições, né? O programa de estágio, ele hoje atende todas o corporativo da 300, né, e todas as unidades, então a gente tem estagiários, né, em alguns semestres a gente tem um foco maior talvez nas indústrias, em outros semestres mais nas áreas comerciais, mas toda 300 hoje recebe estagiário, né, então tem oportunidade, assim, para todos os cursos, na verdade, né, não só os focados na agroindústria, mas todos os cursos, áreas administrativas, que tem interesse em atuar na 300, hoje a gente tem oportunidade. O programa de estágio, ele necessariamente, assim, para os estudantes que buscam uma atuação nas indústrias, tem que ter mobilidade, né? Então, saber aí se preparar para uma possível mudança no período de estágio, né? Então, já tem que estar isso meio programado, e eu já dou isso como uma dica também. O existir mobilidade no início de carreira é algo que é muito importante, né? E facilita muito o ingresso no mercado de trabalho. Às vezes a gente não consegue escolher e ficar muito enraizado no cantinho que a gente se sente mais confortável, e facilita ter essa disponibilidade, né, para as empresas também. Temos o programa Jovem Aprendiz também, para quem tem interesse, né? É um programa focado aí também numa aprendizagem de 1 ano e meio a 2 anos, né? E também tem que ter disponibilidade de atuar durante 4 horas do dia, né? Dentro de alguma das filiais da 300. Eu acho que seria isso, assim, trazendo um pouquinho das portas de entradas, né? Seriam essas as portas, e as vagas efetivas que estão disponíveis ali no site, né? Que daí, a qualquer momento, pode se candidatar, pode ficar por dentro. Outra dica que eu dou também é atualizar o LinkedIn, né? A gente tem o Quinta do Vem para 300, esse Quinta do Vem para 300 já é algo que já criou, já virou algo cultural aí, né? As pessoas já esperam a quinta-feira para 300 soltar as vagas. Então, toda quinta-feira a gente solta cards aí anunciando o que tem de vagas novas da semana, né? Gerando uma atualização aí para quem tem interesse. E busquem a 300 como um início de carreira, assim, de fato. Esse momento de expansão, assim, faz com que oportunidades girem, né? E eu acho que é uma empresa bem promissora, assim, para quem está buscando essa primeira porta de entrada, assim, para realmente ingressar no mercado de trabalho numa empresa que tem oportunidade de continuar. Show. Queria aproveitar e já te agradecer, né, Raquel? Sei que está corrido aí, principalmente com a etapa das seleções ocorrendo agora,
e agradecer pelo tempinho que tu teve aqui, pela disponibilidade de vir conversar com a gente. O pessoal da nossa turma vai assistir, depois, posteriormente, o pessoal também vai ver o vídeo pelo canal ali, e vou colocar aqui também os links que tu trouxe para a gente ao longo da entrevista, e basicamente agradecer mesmo por toda a tua disponibilidade e pela ajuda aqui. Muito bem, Ellen, eu que agradeço. Fico à disposição se surgir alguma dúvida. Peço desculpas aí pelo tempo, né? Muitas vezes eu não consegui dar total atenção aí, porque realmente, enquanto a gente às vezes está aqui, né, numa demanda específica, está respondendo WhatsApp, às vezes complica um pouco aí essa gestão das atividades. Mas fico à disposição, né, total por aqui. É um prazer trocar ideias e a gente entender possibilidades de que forma que a gente pode se aproximar aí dos alunos, se aproximar da universidade, da instituição, oportunizar alguma visita técnica, né? Deixo aqui na fala já as minhas sugestões aí de futuras parcerias também com a instituição. A gente está muito aberto para isso, né? E estamos bem dispostos aí a entender quais são as dores também que os estudantes enxergam nas empresas logo que vão iniciar suas carreiras e de que forma que a gente pode colaborar nesse momento, né? De que forma que a gente pode, de alguma amenizar um pouco esse, eu digo, esse gap que existe, né, entre universidade e organizações, né? Eu acho que o objetivo é sempre tentar aproximar ao máximo e criar um elo, assim, para que não exista tanta distância e que não gere um choque aí quando o estudante vai entrar para o mercado de trabalho, né? Que a gente esteja cada vez mais próximo aí. Tá, Ellen? Obrigada. E caso surja, né, novamente, fico à disposição.